E às vezes acontece isso com você. Você está na igreja e você está vendo pessoas curadas e você ainda não foi curado. Você está vendo pessoas sendo prosperadas e você ainda não foi prosperado. Você está vendo casamento sendo restaurado e o seu casamento ainda continua no pé de guerra. Você está vendo a vida das pessoas fluir e de repente a sua não fluiu. Por quê? Porque Jairo só queria a cura da filha dele e o Senhor iria dar a ele algo muito maior. Muitas vezes você entra na igreja com uma cabeça limitada, com uma cabeça pequena, com objetivos pequenos, com pensamentos pequenos, com propósitos pequenos. E o Senhor vai trabalhar isso em você, vai expandir isso em você, porque o que Ele vai te fazer viver, o que Ele vai te fazer experimentar é muito maior do que o que você está testemunhando. A sua vida, o seu testemunho vai glorificar ao Senhor de uma forma poderosa. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, por esta manhã, por este dia, por esta oportunidade, meu Pai, de fazermos parte da última casa firme do ano de 2025, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra nos ensina que aqueles que perseveram, que aqueles que continuam, que aqueles que não param, que não se cansam, meu Pai. Senhor, são estes, meu Deus, que entram na colheita. São estes, Senhor, os que entram, meu Pai, na Tua recompensa. Meu Deus, muitas são as situações, Senhor, que se levantam diariamente, meu Deus, para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos fazer cansar. Muitos, meu Deus, Senhor, se encontram até mesmo exaustos, Senhor, com tantos gigantes, com tantos enfrentamentos, com tantos ataques, meu Pai. Mas a Tua palavra nos conforta, a Tua palavra, Senhor, nos anima e nos ensina que na vida daquele que muito vai ser dado, muito também será exigido, meu Deus. Então, as lutas, os processos, meu Pai, as situações que se levantam, não são, meu Deus, para nossa ruína, não são, Senhor, para nossa destruição, não são, Senhor, meu Deus, para nos causar dores, aflições, problemas, mas são, meu Deus, para nos afiar. Mas elas se levantam justamente para nos preparar, meu Deus, Senhor, para aquilo que o Senhor, meu Pai, vai confiar em nossas mãos. Meu Deus, um mestre de obra, quando vai construir, meu Pai, um edifício, o primeiro investimento, meu Pai, e o investimento mais importante, mais pesado que é feito, é no alicerce, meu Pai. É no fundamento, meu Deus. Senhor, um prédio, meu Pai, de 2, 3, 4, 5 andares, necessita, meu Pai, de um fundamento, necessita de um tipo de alicerce. Mas um prédio de 20, 30, 40 andares, Senhor, precisa de um outro tipo de alicerce. Precisa de um outro tipo de estrutura, meu Pai, para aquilo que ele vai receber. Pessoas que vão viver em andares superiores. Pessoas que vão viver, meu Pai, em andares, meu Pai, muito altos, Senhor. São pessoas, meu Pai, que vão residir, que vão precisar morar em prédios, em construções, Senhor, muito alicerçadas, que passaram por processos, meu Deus, de meses, muitas vezes 6 meses, só investindo ali no alicerce, no fundamento, no estrutural, meu Pai, para poder suportar, meu Pai, Senhor, o peso de tantos andares que os levarão a morar, a habitar, meu Pai, no alto. Assim, meu Deus, é em nossas vidas. Assim, Senhor, é na vida espiritual. Quanto mais projetos o Senhor tem para a gente, Senhor, maiores são os nossos desafios. Se até hoje, meu Pai, vivemos uma vida pequena, Senhor, temos inimigos pequenos, mas quando o Senhor, meu Deus, Senhor, o Senhor tem projetos para nos fazer viver vidas grandes, meu Deus, assim como o Senhor fez com Davi.
O Senhor tirou ele do curral, atrás da ovelha. Uma pessoa que aos olhos do seu próprio pai, da sua própria família, era irrelevante, era esquecido nos jantares, era esquecido quando recebia as visitas. Meu Deus, mas o Senhor fez ele enfrentar, meu Pai, Golias, um gigante, meu Deus, um gigante em todos os sentidos. E o enfrentamento daquela situação, e o vencimento daquela situação, o colocou, meu Pai, no trono, numa posição alta de destaque, de reverência, de admiração. Ele passou a ser estimado, ele passou a ser honrado. Mas primeiro, meu Deus, ele teve que passar por este processo. Ele teve que confiar no Senhor. Ele teve que permanecer firme, meu Deus, quando todos estavam desistindo, quando todos estavam se abatendo, quando todos, meu Deus, estavam em pânico, quando todos estavam desesperados, quando todos, meu Deus, estavam, meu Pai, Senhor, se desertando, enquanto todos, meu Deus, estavam voltando para trás, tirando a mão. Aquele menino, Senhor, enxergou naquele gigante a oportunidade dele viver o que ele nunca viveu, dele ser honrado como ele nunca foi honrado, dele experimentar aquilo que ele nunca experimentou. E quantos de nós estamos aqui hoje, Senhor, com as nossas vidas mudadas, com as nossas vidas avançando, porque lá atrás, meu Deus, vencemos os gigantes, permanecemos, meu Pai, firmes, diante das pedradas que tomamos, diante, meu Deus, das injustiças, diante das ciladas, das armadilhas, diante, meu Deus, Senhor, daquela avalanche de emoções, de pensamentos, de sentimentos, que trabalharam incansavelmente para nos fazer parar. Muitas vezes, Senhor, até usando familiares, parentes, a boca do cônjuge, a boca daqueles que amamos, para tentar nos afetar, para tentar nos intimidar, para tentar nos fazer, Senhor, recuar, para tentar nos fazer, Senhor, nos desestimular desta caminhada, nos desestimular, Senhor, de continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, de nos roubar a esperança. Quantos pensamentos, meu Deus, de derrota, de frustração, de decepção, Senhor, sobrevém sobre as nossas mentes. Quantos sentimentos, meu Deus, Senhor, de raiva, de ira, de revolta, de rebelião, muitas vezes, Senhor, de desgosto, Senhor, trabalha para ocupar o nosso coração, justamente para nos roubar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas aqui nós estamos, Senhor, na última casa firme de 2025, vencendo, meu Deus, sentimentos, vencendo pensamentos, vencendo opiniões, vencendo vozes erradas, vencendo hábitos errados, vencendo conselhos errados, porque, meu Pai, todos que estão conectados nessa casa firme, seja presencialmente, ou seja, meu Deus, Senhor, pela internet, são pessoas, meu Deus, que mandam uma mensagem muito forte ao mundo espiritual. São pessoas, meu Deus, que mandam uma mensagem, meu Pai, Senhor, poderosa ao mundo espiritual. Que não há altura nem profundidade, que não há anjos nem demônios, que não há o presente nem o porvir, que nada, Senhor, irá impedi-las de entrar nas tuas promessas, que nada, Senhor, irá impedi-las, meu Deus, de entrar, meu Pai, Senhor, na recompensa que o Senhor tem para cada um, porque a tua palavra nos ensina: aquele que vencer, lhe darei de presente a coroa da vida. Coroa, meu Pai, recompensa, Senhor, meu Deus, estas pessoas que não têm medido esforços, essas pessoas que não têm poupado sacrifícios, essas pessoas, meu Deus, Senhor, que têm lutado, meu Deus, Senhor, para te agradar. Essas pessoas, meu Deus, que não apenas com a palavra que sai da boca, mas com atitude, Senhor, têm demonstrado que verdadeiramente o Senhor ocupa o primeiro lugar na vida delas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, podeis se assentar. Bom, repita assim comigo.
Hoje não é apenas o último culto da Casa Firme. É o dia em que Deus me declara: a sua situação, ela vai mudar. Você crê? A sua vida do jeito que está, ela não vai ficar. Ela vai mudar. Persistência é a fé em movimento. A colheita, a recompensa, ela é a promessa de Deus. Mas ela só vem através do caminho da perseverança. Porque aquele que persevera, aquele que é focado, aquele que é disciplinado, esse alcança a linha de chegada. Esse chega até o seu destino. É diferente daquele que é animado, daquele que é empolgado. O animado, o empolgado começa bem, mas muitos não concluem, muitos não terminam. Quantas são as pessoas que iniciam o propósito da mudança e não concluem, e não terminam? Não é verdade? Quantos iniciam ali, abrem um jejum, abrem ali, abrem a boca para falar com Deus, se comprometem com Deus, né, que pode contar comigo, né, eu estarei lá, pode contar comigo, eu estou nesse projeto, eu estou nesse propósito, e a pessoa não aparece, a pessoa não cumpre aquilo que ela falou. Quantos são os casos em que a pessoa, ela começa bem, né? Ela inicia bem, mas chega no meio do percurso, ela começa a dar ouvidos às vozes estranhas à sua volta, e aí o que acontece? Ela se distrai e ela perde a linha de chegada. Eu sempre gosto de trazer como analogia uma corrida, né? Uma maratona. Quem faz uma maratona, ele sabe aonde é a linha de partida e ele sabe aonde é a linha de chegada. E o camarada que é um corredor profissional, um maratonista, ele não se distrai. Não se distrai com o trânsito, não se distrai com pessoas, não se distrai com nada. Porque ele sabe aonde ele tem que chegar e ele sabe que para receber aquela medalha, para subir no pódio, ele tem que estar focado. Ele não pode se distrair, ele não pode perder ali o seu foco, ele não pode perder ali, se distrair com o seu objetivo. E na fé não é diferente. A situação da vida da gente, ela muda. Né? Eu coloquei aqui, Deus não nos trouxe até o fim de 2025, nós estamos aí praticamente na véspera, né, da mudança de ano, para nos ver enterrados dos nossos problemas, para nos ver enterrados nos nossos desafios, mas Deus nos trouxe até aqui para nos ver levantar e viver os milagres que Ele tem para cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. A Bíblia diz que um passarinho não cai do céu se não for da vontade de Deus. Então, se eu e você estamos aqui, é porque o Senhor quer falar conosco. O Senhor tem um presente para cada um de nós. Porque a Bíblia ela é clara, ela diz: haverá uma diferença daqueles que me buscam para aqueles que não me buscam. Haverá uma diferença para aqueles que me servem em relação àqueles que não me serve. Então você que está aqui precisa, é promessa, viver resultados diferentes de quem está lá fora, porque é Deus falando. Então se o Senhor diz que hoje não é apenas o último culto da Casa Firme do ano de 2025, mas é o dia em que Deus nos declara, a sua situação ela vai mudar, é porque você vai entrar no novo tempo. Você vai entrar num novo resultado. Você vai viver uma nova vida. Aquilo que estava desajustado, aquilo que estava fora do lugar, aquilo que estava em desequilíbrio na sua vida, essa situação vai mudar. E você vai ver hoje, né, exemplos de que pessoas que permaneceram persistentes, perseverantes, tiveram as suas vidas transformadas de forma extraordinária. Eu peço a gentileza da Casa Firme abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Diz o seguinte:
Após a travessia, uma imensa multidão formou-se à beira-mar. Repita assim comigo: um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: minha filha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. O que Jairo era? Chefe da sinagoga. Olha aqui para mim, naquela época, Jesus, ele era hostilizado, ele era zombado pelos próprios judeus, pelo povo simples, né? Pelos próprios judeus. Os próprios judeus mandavam ele sair da cidade. Os próprios judeus, o povo ali, as pessoas simples, não o honravam, o chamavam de falso profeta, falavam que ele era o chefe dos demônios, que ele fazia aquilo, né, pelos demônios. Então, as pessoas simples, os judeus que tinham aquele coração fechado, né, viviam só a religião, mas não conheciam a Deus, já hostilizavam Jesus, já não criam em Jesus, né, e já o dizia que era um falso profeta. Agora você imagina a dificuldade para alguém que é líder deste povo, porque esse povo vivia o que esses líderes pregavam. Esse povo vivia de acordo com o que esses líderes ensinavam. Você vê a dificuldade, o desafio, a renúncia para um líder da sinagoga, para um rabino chamado Jairo, sair do templo, sair da sua sinagoga e ir procurar por Jesus, e ir buscar ajuda em Jesus. Provavelmente, né, a sua fé, a sua religião, as pessoas que ele conheciam, as pessoas renomadas do círculo de amizades que viviam em volta dele, já não conseguia mais ajudá-lo. E ele entendeu que aquela fé que ele vivia até aquele momento não trazia resultado para eles, não podia mudar a vida dele, não tinha poder de mudar os resultados dele. Quantas vezes nós chegamos na igreja exatamente nessa situação? Você já pediu ajuda para o médico? Você já pediu ajuda para a terapia, para o terapeuta, para o medicamento? Você já pediu ajuda para o seu familiar, para o seu conhecido, para o seu amigo? Até o momento em que nenhuma dessas pessoas consegue mais te ajudar. Até o momento em que a medicina diz para você: olha, a medicina diz que o seu caso é assim, você vai ter que conviver com isso, não tem o que fazer. Até o momento em que o terapeuta ou o psiquiatra diz para você: olha, o que eu tenho para te dizer é: vamos aumentar a dose do remédio, porque não está resolvendo, essa infecção não tá recuando, essa inflamação não está recuando, vamos aumentar a dose de remédio. Não sei o que te dizer, olha, eu não consigo dormir, vamos aumentar a dose do remédio. Mas tem coisas que são espirituais, e elas não se resolvem de outra forma, a não ser de forma espiritual. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos ler o texto. Quando eu li esse texto, nessa semana que eu estava buscando uma mensagem para trazer aqui nessa terça-feira, no primeiro momento, a minha percepção foi de que o Senhor queria fazer uma obra grande na vida da filha de Jairo, mas eu estava enganado. O Senhor queria, na verdade, alcançar a Jairo. E aí, olha que interessante, nós vamos ler e eu vou dizer para você. Eu estava fora de São Paulo ontem, e no caminho de volta, eu peguei ali o meu celular, conectei com o multimídia do carro e bati a mão num testemunho, num culto antigo de mais de 10 anos atrás, da Bispa Cléo, né? E aí deixei ali ouvindo. E aí o que ela falou se conectou. Você vê quando a coisa é do Espírito, né? Se conecta na hora, né? E aí eu falei assim, puxa vida, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus não estava ali para fazer uma obra na filha de Jairo, mas estava para fazer uma obra no próprio Jairo, porque ele era o chefe da sinagoga. Quantas pessoas ele não iria trazer para o reino, né? A partir do momento que ele não fosse para Jesus.
E aí eu escutei o testemunho da Bispa Cléo, mas de uma forma diferente, né? Eu vi que ela disse no culto o seguinte: eu estava enfrentando 1000 problemas. Ela usou essa expressão, 1000 problemas. Problemas, eu era oprimida, eu era depressiva, eu era financeiramente destruída. Mas nada disso foi suficiente para trazê-la para Jesus. Nem a vida oprimida, derrotada, nem a vida depressiva, destruída, nem lá os pensamentos de morte, nem a vida financeira fracassada. Nada disso foi suficiente para fazê-la criar uma relação, um relacionamento com o Espírito Santo. Nada disso fez ela se mover do lugar. Provavelmente, muitos de nós fomos tocados em várias áreas, e nenhuma dessas áreas foi suficiente para nos fazer sair do lugar. Mas aí a bispa diz, quando o Murilo recebeu o diagnóstico de epilepsia, e aí vieram as diversas lutas, ela contou um relato específico, em que em um momento ele estava com mais de 40 graus de febre, e ela levou para o hospital, e não tinha mais medicamento, não tinha mais procedimento que fazia aquela febre parar. Depois o médico contou para o irmão dela, o bispo Murilo, que ele temeu, que ele achou que o bispo Murilo não ia aguentar, iria falecer. Aí, num gesto de desespero, esse médico mandou a enfermagem trazer gelo e encheram ali uma cúpula ou uma banheira de gelo e botaram essa criança que estava queimando mais de 40 e poucos graus de febre dentro dessa banheira de gelo. Quem aqui já teve 38, 39 de febre? Já é algo que você fica batendo o queixo, não fica? Imagina você numa situação dessa, ser mergulhado numa banheira de gelo. Cara, isso é surreal, né? Precisa ter um grande propósito na sua vida para você aguentar um negócio desse. Porque é terrível. E aí ela disse que virou as costas chorando, né, de ver naquela situação, daquela criança queimando de febre, sendo mergulhada ali num recipiente com pedras de gelo para tentar salvar a vida dela. E ali ela se levantou. E ali ela deu início ao processo de luta dela, né, pela cura do filho dela, pela mudança do destino, dos decretos, dos diagnósticos que o Senhor tinha para o filho dela. Isso mudou naquele ano, naquele momento, com aquela oração? Não. Foi um processo. Mas antes do Senhor curar o bispo Murilo, quem que o Senhor curou primeiro? A bispa Cléo. O Senhor curou ela da depressão, o Senhor curou ela financeiramente, o Senhor curou ela dos pensamentos de suicídio, o Senhor curou ela da vida oprimida que ela tinha, o Senhor curou ela do destino que ela estava fadado a ter. O Senhor salvou a vida dela, o Senhor restaurou a casa dela, o Senhor a levantou para hoje levantar a mim, levantar a cada um de vocês, que chegou no Ministério Mudança de Vida com a vida em ruína. Então, antes do Senhor coroar a bispa Cléo com a cura do bispo Murilo, o primeiro que foi curado, o primeiro que foi fortalecido, o primeiro que foi restaurado, o primeiro que foi ali abençoado foi ela, né? Porque mudou tudo dentro dela, e quando mudou tudo que estava dentro dela, o que estava em volta dela também mudou. Então, Deus age. Não foi no tempo dela, certamente. Imagina uma mãe, né? Ali, se eu não me engano, acho que foi 7 anos, ela disse que viveu dentro de hospitais com aquele menino. Foi um grande processo. Por quê? Porque iria nascer um grande ministério, né? O Senhor iria alcançar centenas de milhares de pessoas e estamos perto de alcançar milhões de pessoas com o testemunho de vida dela. Então, durante todo esse processo, antes do bispo Murilo ser curado da epilepsia, né, vieram outros desafios, outros enfrentamentos, outros levantes, e cada um que se levantava foi vencido, mas antes dela ter a restauração completa do filho dela, o Senhor foi curando ela no caminho, foi curando ela no processo. Enquanto ela lutava pelo filho dela,
o Senhor foi tirando os pensamentos suicidas, os pensamentos de morte, foi tirando a depressão, porque o Senhor foi fazendo parte da vida dela. Quanto mais ela buscava a Deus pela vida do filho, mais o Senhor dava a ela, mais o Senhor agraciava, mas o Senhor a favorecia, e aquilo foi tornando ela forte, e aquilo foi tornando ela, né, uma pessoa que passou a ser cheia do Espírito Santo. Ali o Senhor colocou um alicerce, colocou um fundamento, que está firme até os dias de hoje, ajudando, apoiando, né, a cada um de nós. E na vida de Jairo, por que eu trouxe esse testemunho? Porque na vida de Jairo não é diferente. Jairo era chefe da sinagoga. Jairo era um líder do judaísmo. E o Senhor Jesus representava um confronto ao que eles acreditavam. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor pregava um evangelho com autoridade, né? O Senhor, as pessoas se incomodavam, os judeus se incomodavam, porque Jesus não falava de um evangelho, não pregava uma palavra de religião, de usos, costumes, doutrinas, né, e tal. Jesus trazia um evangelho de autoridade, de poder. E isso incomodava os judeus, quanto mais aos chefes da sinagoga, tanto que queriam matá-lo, né? Porque eles, na cabeça deles limitados, diziam: se a gente não pôr um basta, nós vamos perder todo mundo da nossa religião. As sinagogas vão ficar, né, vazias em função dessa fé deste que se diz, intitula Messias. Nós precisamos acabar com ele. Então essa era uma posição, este era um lugar em que Jairo estava. Então, para que uma pessoa como Jairo fosse alcançada, certamente as palavras que o Senhor pregava e anunciava não eram suficientes, né? Não era suficiente para fazê-lo sair do lugar, para fazê-lo se mexer, para fazê-lo buscar a Deus como ele nunca buscou antes. Como eu acabei de dizer para você sobre o testemunho da Bispa Cléo, né? Que a vida oprimida, depressiva, os 1000 problemas que ela tinha, que ela passou, não foi suficiente para fazê-la mexer do lugar. E muitas vezes o Senhor permite, né? No caso de Jairo, o Senhor mexeu também, como mexeu na vida da Bispa Cléo, num filho, numa filha. Quem aqui é pai e mãe? Você sabe que quando você tem ali uma criança que é alegre, que é risonha, você vê ela ali doente, enferma, se você já teve a oportunidade de ir no hospital e ver as crianças ali com sonda, com catéteres, né, entubada, é triste. Se é muitas vezes no seu filho, você até, Senhor, né, que isso seja em mim, mas, né, que não seja nele. Então, quando toca num filho, é doído. Então, o Senhor sabia que para alcançar Jairo, a palavra não estava sendo suficiente. E ele permitiu que a filha dele fosse tocada para que Jairo fosse salvo e Jairo pudesse ser uma coluna. Então, para um líder da sinagoga ir até Jesus, já era algo inimaginável, né? Você imagina, para uma pessoa em que pregava que ele era um falso profeta, para uma pessoa que pregava que ele não poderia ser o Messias, para uma pessoa que pregavam para desacreditar nele, e essa pessoa sair dessa posição e buscar a Jesus, foi um sacrifício, foi um rompimento enorme. E muitas vezes é o que precisa acontecer nas nossas vidas. Eu não posso ser o mesmo Tadeu, eu não posso pensar como eu tenho pensado, eu não posso reagir mais como eu tenho reagido. Eu não posso mais permitir que esses tipos de sentimentos ainda ocupem meu coração. Eu não posso ter esses comportamentos. Eu não posso ainda guardar esse tipo de rancor, de mágoa. Eu não posso continuar vivendo nessa posição, em volta dessas pessoas, né, baseando-me nesse tipo de fé, porque isso não está sendo suficiente para me trazer resultados. Isso não está sendo suficiente para me trazer mudança de vida. Na minha casa, na minha família, foi isso que aconteceu. Nós não éramos, né, nós não éramos cristãos evangélicos.
Nós não professávamos essa fé, nós não conhecíamos essa fé, nós não tínhamos esse relacionamento com Deus. E aí, enquanto havia cheque especial, enquanto havia linhas de crédito, enquanto havia familiares disponíveis a fazer cheque para a gente, enquanto havia agiotas ainda com disposição para trocar cheque com a gente, enquanto ainda tínhamos cheque, enquanto ainda tínhamos recursos humanos, nós estávamos na igreja? Não. Estávamos fazendo o que sempre fizemos, estávamos no lugar onde sempre estávamos. Até que começou a cortar a luz em casa, faltar comida em casa e não tinha condições de fazer nada, né? Passando dificuldade severa. Aí minha mãe foi buscar ajuda em Deus. Minha mãe, andando na Avenida Badibacite, desconsolada, ela ouviu o louvor do Ministério Mudança de Vida. E ela entrou nessa igreja. E dali, há 26 anos atrás, ela ficou ainda 2 anos me convidando para estar na igreja. E ali toda a nossa família foi até ela e o Senhor resgatou a todos nós. Mas eu não estaria na igreja e muitos de vocês também não estariam, se não fosse algo que tivesse sido tocado para que nós agíssemos, para que nós nos movêssemos. E aí então aqui, Jairo foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela para que ela melhore. Vem comigo, Senhor, me ajude. Ele se ajoelhou, ele se humilhou. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele, mas a multidão inteira que os acompanhava, apertando e empurrando. Olha aqui, presta atenção comigo. Ele foi lá buscar a Jesus, como você está buscando. Ele se humilhou, se ajoelhou diante de Jesus publicamente. Você imagina para quem frequentava aquela sinagoga e hostilizava Jesus, vendo o seu líder se ajoelhando diante de Jesus. Isso, só por isso daí já é algo estrondoso, né? E aí ele falou: Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha família. Senhor, entra na minha vida. Eu preciso da tua ajuda. Eu tenho uma filhinha que está muito doente. Eu preciso que o Senhor vá lá e imponha as mãos sobre ela para curá-la. E aí a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Só que no caminho, uma mulher estava com fluxo de sangue, com hemorragia. Havia quanto tempo? 12 anos. E ali, o Senhor estava indo na casa de Jairo fazer o quê? Ressuscitar a filha de Jairo. Só que antes de ressuscitar a filha de Jairo, só que antes de Jairo testemunhar esse grande milagre, o Senhor preparou Jairo para que ele testemunhasse uma mulher que era impura, que não poderia se chegar, né, impura no sentido de viver ali sangrando, né, com hemorragia. Ela não poderia tocar num rabino, num mestre, né, numa pessoa como Jesus. E ela entrou no meio da multidão se arrastando e tocou em Jesus e ela foi curada. E Jairo estava ali com Jesus. Jairo, a única cabeça de Jairo era levar Jesus para sua casa. Mas no caminho, Jairo teve que esperar, Jairo teve que aguardar, Jairo teve que testemunhar o Senhor Jesus abençoar outras pessoas e não ele. Ele teve que testemunhar o Senhor Jesus fazendo na vida de outras pessoas, ao invés de estar focado em fazer na vida dele. Porque ele precisava ser fortalecido. Ele precisava confiar no Senhor, ele precisava crer, ele precisava passar por este processo, situações precisavam ser confrontadas na mente dele, no coração dele, situações, a fé precisava ser moldada, afiada, trabalhada no coração dele. Então antes que ele visse a vitória dele materializada, ele teve que ter a paciência, ele teve que ter a fé, ele teve que ter a confiança de que o momento dele iria chegar, mas ele teria que testemunhar o Senhor, ao invés de estar fazendo na vida dele, está fazendo na vida de outros, e se alegrar com isso.
É diferente na igreja? Sim ou não? Não é diferente. Muitas vezes a gente vem na igreja e aí você vê pessoas subindo aqui no altar e testemunhando. Você vê pessoas subindo aqui no altar e contando o que Jesus fez no casamento. Você vê pessoas subindo aqui no altar e contando que Jesus curou. E você vê pessoas subindo aqui no altar e contando que Jesus abriu portas, prosperou, que a pessoa não sabe nem de onde aconteceu essa revolução econômica na vida dela. Na vida de Jairo não era diferente. O Senhor iria ressuscitar a filha de Jairo. Mas o Jairo só queria que o Senhor a curasse. Mas quando o Senhor chegou lá, o Senhor foi para ressuscitar aquela criança. E não apenas curar. O Senhor iria fazer algo muito maior na vida de Jairo. E Jairo precisava ter a fé, a paciência, a confiança, né, de se alegrar e testemunhar o que Jesus estava fazendo na vida das pessoas. E às vezes acontece isso com você. Você está na igreja e você está vendo pessoas curadas e você ainda não foi curado. Você está vendo pessoas sendo prosperadas e você ainda não foi prosperado. Você está vendo o casamento sendo restaurado e o seu casamento ainda continua no pé de guerra. Você está vendo a vida das pessoas fluir e de repente a sua não fluiu. Por quê? Porque Jairo só queria a cura da filha dele e o Senhor iria dar a ele algo muito maior. Muitas vezes você entra na igreja com uma cabeça limitada, com uma cabeça pequena, com objetivos pequenos, com pensamentos pequenos, com propósitos pequenos. E o Senhor vai trabalhar isso em você, vai expandir isso em você, porque o que Ele vai te fazer viver, o que Ele vai te fazer experimentar é muito maior do que o que você está testemunhando. A sua vida, o seu testemunho vai glorificar ao Senhor de uma forma poderosa. A bispa queria a cura do filho dela, mas se o Senhor curasse o bispo Murilo no dia que ela pediu a cura do filho dela, provavelmente todos esses bloqueios, todas essas opressões, todos esses 1000 problemas que ela tinha, estariam na vida dela, e ela não teria lutado contra isso. E hoje, provavelmente, esse ministério não existiria. E assim é com cada um de nós. Às vezes você entra dentro da igreja, né? E eu sei que é do ser humano, é da nossa natureza, a impaciência, né? É da nossa natureza ali, muitas vezes, não nos alegrarmos com testemunhos, porque a gente quer ver isso na nossa vida, e muitas vezes não na vida dos outros. Combata isso, porque isso é do maligno. Jairo estava ali, desesperado, querendo Jesus na casa dele, curando a filha dele, e ele teve que parar, testemunhar, né? E isso podia ter endurecido o coração dele, não podia? Poxa vida, eu já contei para esse homem, né, o desespero que eu estou. Eu já contei para esse homem o pânico que eu estou. Eu já contei para esse homem, a minha situação é grave, é gravíssima. E ao invés de ele continuar a caminhada comigo para ir até na minha casa, ele está parando para ajudar essas pessoas. Ele está parando, é sempre assim, né? A gente coloca as pessoas numa situação menor que a gente, apenas para curá-la dessa hemorragia, apenas para curá-la desse sangramento, eu desesperado, né? A pessoa pode abandonar Jesus ali no caminho, a pessoa pode, né, desistir de seguir Jesus, ali naquele momento, naquele caminho. Eu não consegui a minha vitória no tempo que eu queria, a pessoa sai da igreja, sai ou não sai? Eu fiz o propósito, pastor, eu fiz o propósito e nada mudou na minha vida. Pastor, eu estava lá no jejum e nada mudou na minha vida. Pastor, eu fiz um voto com Deus, eu fiz uma oração e nada mudou na minha vida. Nada mudou, vírgula, porque não é no seu tempo. A semente, ela é lançada. Eu coloquei aqui, ó, Eclesiastes 11:6. Pela manhã, semeie a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão. Não pare de semear. Então é de manhã até o fim do dia. Pois você não sabe qual delas prosperará. Se esta ou aquela ou se ambas. Então não pare de semear. Não pare de fazer o que Deus te mandou fazer. Não pare de fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo. Porque
ao momento certo você vai colher. Repita assim comigo: eu não posso interromper a semeadura. Eu não posso parar no meio do processo. Você não pode desistir, porque às vezes você não vê o resultado no tempo que você quer. Porque às vezes você não vê o resultado de imediato. Porque às vezes sua vida não prosperou no tempo, no mês, no ano que você quer. Não pare de semear. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde continue semeando a tua semente. Não para, não desista. Porque o resultado ele vai chegar, a recompensa ela vai vir, a colheita ela virá, mas nós precisamos permanecer fiel a Deus, firme, confiando, semeando. Em Gálatas 6:9 diz assim, não se canse de fazer o que é certo, não se canse de fazer o bem, estar na igreja, estar nos projetos, estar nos propósitos de fé, estar nos jejum, estar nos clamores, estar nas campanhas de oração. Não pare, não se canse de fazer isso. Não pare, não se canse de investir nisso, porque a Bíblia diz, pois no tempo certo, ou seja, no tempo próprio, colherá, se você não parar, se você não desfalecer, se você não desistir. Então, para o povo do Ministério Mudança de Vida, parar não é uma opção, desistir não é uma opção, soltar a mão durante a semeadura não é uma opção, porque o que nós conhecemos dentro deste ministério é que aquele que persevera até o fim, nós vemos, os nossos olhos veem o testemunho dessa pessoa. Ontem eu estava vendo o testemunho da Gabi e do Felipe. Eles estavam aqui falando que quando chegaram na igreja, eles nem sabiam para onde iam, nem sabiam com que iriam trabalhar. Chegaram na igreja numa situação difícil e contaram que a igreja os ajudou com cesta básica, 2 meses, não tinham o que comer em casa. E aí o pouco de dinheiro que entrava, eles faziam o quê? Votos, desafios de fé. Hoje, foi do dia para a noite que a vida deles mudou? Sim ou não? Não foi. Quem ouviu o testemunho vai ver que foi um processo. Hoje eles são um dos grandes provedores aí da assistência, são um dos grandes provedores do ministério, da igreja de Kissimmee. Por quê? Porque durante a passagem do processo, eles permaneceram firmes. Eles não pararam de semear de manhã, de tarde, de noite. Eles não pararam, eles não se cansaram de fazer o que tinha que fazer, de fazer o que a palavra mandava de fazer, de estar no lugar que o Espírito mandava estar. Se você seguir esse exemplo, se você seguir esse caminho, você vai viver a sua vitória. Eu coloquei aqui, a sua vida também vai mudar. Hoje é o dia que o Espírito Santo diz para todos nós, a sua vida do jeito que está, ela não vai ficar. Você entrou no propósito da mudança, então a tua vida vai mudar. Os seus resultados vão mudar. A sua saúde vai mudar. A sua vida financeira, profissional, espiritual, ministerial, ela vai para outro nível, ela vai mudar. E continuando, aqui no versículo 35, enquanto Jesus falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga, ou seja, de Jairo, e o informaram, sua filha morreu. Por que incomodar? Por que continuar incomodando o mestre? Presta aqui atenção. Olha como quem vai viver uma grande experiência com Deus, tem que estar na rocha. Imagina você aqui, orando por um familiar seu, orando por um cônjuge, orando por uma porta de trabalho, orando pelo fechamento de uma venda, orando por um grande negócio, orando pela aquisição de um bem, de uma casa, e alguém chega e diz para você, olha, desista, pare de estar na igreja, pare com essas coisas que você está fazendo, porque nada disso está resolvendo. A sua filha morreu, Jairo. Não adianta você estar se humilhando aí para esse Jesus. Não adianta você ter vindo buscar esse Jesus. Não adianta você estar na presença desse Jesus. Já é tarde, Jairo.
Já é caso perdido, a água já passou embaixo da ponte, Jairo. Tua vida não vai mudar do jeito que você quer, a sua filha já morreu. Pare de importunar o médico, o mestre. Pare de incomodar o mestre. Pare de buscar o mestre. Acontece nos dias de hoje na nossa vida? Sim ou não? Tadeu, tua vida não está mudando. Quanto mais você ora, parece que mais reto a vida está dando. Quanto mais você está na igreja, né, a sua vida em nada tá sendo resolvida. E aí você está no propósito da mudança, nos últimos dias, para virar o ano, vem aquele espírito que não nos traz esperança e diz, tá vendo? O ano vai virar quarta-feira e você está do mesmo jeito. Pare de orar a Jesus, pare de buscar a Jesus. Pare de clamar a Jesus, não tem sentido, não faz mais sentido. O ano já terminou, você não viveu o vinho novo, você não entrou no vinho novo, você não tem uma vida nova, aquilo que não era comum, né, não se tornou comum na sua vida. Pare com isso, deixe de viver esse tipo de vida, abandone esse tipo de fé. Não há mais necessidade de botar essa força que você está colocando. Essa é a mensagem que o mundo espiritual, através dos empregados de Jairo, levou até Jairo para impedi-lo de viver um grande e poderoso milagre. Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga, Jairo, e o informaram, sua filha morreu. Por que continuar incomodando o mestre? Por que continuar fazendo o que você está fazendo? Por que continuar a estar na igreja como você está? Por que continuar a estar nessa fé se o que você está fazendo não tem trazido resultados? A sua filha morreu. Pare de buscar o mestre. Pare de estar na presença do mestre. Olha aqui que diz no 36. Ouvindo o que dizia... e uma outra coisa. A notícia chegou primeiro a quem? A Jesus ou a Jairo? A Jairo. E aí Jesus, né, ali testemunhando como que Jairo iria reagir diante daquela notícia que chegou até ele. Porque é assim... A notícia chega até você e o Senhor Jesus fica assim, ó, só te observando como é que você vai reagir. O que vai sair de dentro de você diante dessa situação. Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou a Jairo. Repita assim comigo, não dê atenção a eles, apenas confia em mim. Jesus deu uma direção para Jairo. Não ande pelo que você está ouvindo. Não ande pelo que você está vendo. Não ande por aquilo que estão falando para você. Confia em mim. Confia em mim. Fique firme. Creia em mim. Creia somente, Jairo. Confie. Não dê atenção aos seus sentidos. Não dê atenção às circunstâncias à sua volta. Confie em mim, porque a sua vida vai mudar. A sua vida vai para outro nível, sim. Talvez não foi no tempo que você queria, talvez não foi no momento que você desejava, mas ela vai mudar no momento certo, ela vai mudar no momento exato, a sua vida vai mudar. E aí no 37:40, olha o que a Bíblia diz. Então Jesus não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Quantos discípulos tinha o Senhor Jesus? 12. Quantos ele permitiu que fosse com ele até a casa de Jairo? 3. Porque o Senhor Jesus conhecia o coração de cada um deles. E a Bíblia diz que a incredulidade impede o Senhor de operar. Repita assim, eu sou agente de milagres. Você é agente de milagres. Então, a dúvida, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que crê em Deus e se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe, que Ele tem poder. Então o Senhor Jesus, a minha Bíblia diz isso aqui, ó, Ele não permitiu que ninguém fosse com Ele, não permitiu, deu a ordem, vocês não vão, só Pedro, João e Tiago. Entraram na casa abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por novidades, pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles, ou seja, Jesus foi direto, como diz aí fora, né? Jesus trouxe um papo reto. Olha, essa situação vai mudar, essa situação não vai ficar assim.
Jesus foi direto. Pare com essa choradeira, pare com essa lamentação, pare com essa murmuração, pare com essa incredulidade, pare com essa inconstância, pare com esta oscilação. Essa situação ela vai mudar. Jesus foi direto, foi ríspido. Aí diz aqui, porque a Bíblia diz, porque todo esse falatório e essa choradeira sem sentido, a criança não está morta, está dormindo. Ou seja, para os homens, a criança estava morta, acabado. Mas para Deus, estava apenas dormindo. As pessoas na casa, ou seja, aqueles que estavam chorando, começaram a zombar dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Às vezes a pessoa entra na igreja e tem esse tipo de sentimento. Senhor Jesus, o senhor está ouvindo o que eu estou pedindo para o Senhor? Senhor Jesus, o Senhor está vendo a minha vida? Senhor Jesus, o Senhor está vendo o que eu estou passando no meu casamento? Senhor Jesus, o Senhor ouviu o diagnóstico que o médico me deu? Senhor Jesus, o Senhor leu o resultado deste exame? Senhor Jesus, o Senhor ouviu a notícia que me acabou de chegar? Será que o Senhor não está vendo? O senhor não está testemunhando isso que eu estou vivendo? O Senhor não vai fazer nada? O senhor pode fazer alguma coisa? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não está fazendo? E aí muitos se revoltam e saem da igreja, sai ou não sai? Porque eles imaginam que Deus não está olhando para a vida deles. Eles imaginam, se iludem, são enganados, né, por esse espírito maligno de que o Senhor não está cuidando da vida deles, mas está. O Senhor está tratando, o Senhor está trabalhando. Mas as pessoas que não permitem, as pessoas que não perseveram, a Bíblia diz, eu honro aqueles que me honram, né? A Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então quem não está nessa dinâmica, né? Chegai-vos a mim primeiro. Você quer mudança de vida? Não sou eu que vou invadir a sua casa. A Bíblia, inclusive, o Senhor Jesus disse isso, né? Eis que estou à porta e bato. Se você der ouvido à minha voz, eu entrarei na sua casa, eu entrarei na sua vida, eu entrarei nesse negócio. Você estará comigo e eu com você, mas você tem que dar ouvidos é obedecer. Então essa pessoa, essa turma aqui que estava chorando e depois começou a zombar do Senhor Jesus, a Bíblia diz aqui no versículo 40, contudo Jesus dispensou a todos eles, chamando apenas o pai e a mãe da criança e seus companheiros que entraram no quarto da menina. Ou seja, Jesus deu uma ordem para que todos saíssem. O incrédulo não verá a glória de Deus. Aquele que duvida, aquele que é inconstante, aquele que oscila, aquele que é volúvel, esse não vai viver e não vai testemunhar a glória de Deus. Saiam todos da casa. Jesus deu uma ordem para que todos saíssem. E aí ficou só ele, o pai, a mãe da criança e os seus 3 discípulos que entraram dentro do quarto da menina. Segurando a mão da menina, Jesus ordenou, Talita cumi, que significa, menina, levante-se. Uma palavra liberada com autoridade teve o poder de mudar aquilo que estava morto. Uma palavra liberada com autoridade teve o poder de mudar uma situação que aos olhos humanos não tinha jeito. Uma palavra de autoridade muda a sua vida de repente. Se você conquistar, se você atrair a atenção do Senhor Jesus, se você chamar a atenção do Senhor Jesus, se você agradar ao Senhor Jesus, se você fizer dar passos de fé que movam o céu, a sua vida muda. Uma palavra liberada moveu o que estava morto há anos, na vida dessa família. Se coloque de pé. Aí a Bíblia diz que a menina se levantou, começou a andar, a menina tinha 12 anos de idade. Amém? Ou seja, aquilo que ele precisava que fosse feito, foi feito com mais excelência ainda, porque ele queria a cura da filha dele, e ele viveu
a experiência de ver a ressurreição da filha dele. Eu entrei aqui porque no Ministério Mudança de Vida, porque eu não tinha dinheiro para pagar a luz, não tinha dinheiro para comprar comida, não tinha dinheiro para arrumar meus dentes, não tinha dinheiro para trocar o colchão de casa, não tinha dinheiro para reformar a casa, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para pegar a condução do ônibus para ir na faculdade, eu ia a pé, eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar o passe do ônibus. Então, quando eu entrei no Ministério Mudança de Vida, o meu objetivo era mudar essa situação, era passar a ter dinheiro, era passar a ser abençoado financeiramente. Mas eu tinha diversas outras áreas que precisavam mudar primeiro, para que quando eu tivesse dinheiro, eu não voltaria para trás. Então, todas essas áreas o Senhor Jesus vem trabalhando. Desde 1999, de janeiro de 1999, quando eu entrei no ministério, há 25 anos. E aí o Senhor foi trabalhando o meu caráter, meu gênio, meu temperamento, as minhas mágoas. Eu saí de casa 2 vezes, eu já briguei eu me pegava em casa com meu irmão, com meu pai. A minha casa, pessoal, os vidros eram tudo quebrado. As portas da minha casa eram tudo quebrado. Porque meu pai às vezes metia o pé na porta para pegar eu, meu irmão, para brigar. Muitas vezes é soco que voava, cotovelo que voava, quebrava a janelinha do banheiro, porque quebrava a porta do banheiro e o pau comia dentro do banheiro. Era um inferno, né? Mas para que a minha vida financeira mudasse, toda a mágoa, todos os ressentimentos, toda a falta de caráter que eu tinha, toda a imoralidade que eu vivia, o Senhor foi trabalhando. E a minha vida não mudou da noite para o dia, foi um semear. Você não leu aqui comigo, né? Quando você for semear, você que semeia de manhã, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a mão dela, até que você comece a colher. Então eu fui semeando, e o Senhor foi trabalhando, e a minha vida foi mudando. Aí eu cheguei num momento em que o Senhor falou assim: tó, a sua recompensa, tó, a sua colheita. E me abençoou de uma maneira que eu, nem nos meus melhores sonhos ou projeto que eu escrevia, eu imaginava viver, imaginava desfrutar. Mas o Senhor já tinha isso para me dar. Por isso que a Bíblia diz: os pensamentos do Senhor são mais altos do que o seu, para te dar o fim que vós esperais. Então, assim, os meus pensamentos eram muito limitados frente ao que o Senhor queria fazer na minha vida. O que o Senhor queria fazer na vida de Jairo era muito maior do que Jairo queria ver, do que Jairo queria experimentar. Então, essa situação que você vive hoje, essas coisas que paralisam a sua vida hoje, muitas coisas que ainda em 2025 atrasam, estagnam a sua vida hoje, elas só vão continuar atrasando a sua vida se você parar de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Se você parar com a semeadura. Se você parar de fazer, de orar aonde o Senhor Jesus te mandou estar. Então nós vamos orar para que aquilo que você tem buscado do Senhor, não apenas sendo o último culto da Casa Firme, mas um dia que Deus te declara a sua vida vai mudar, você entre nessa colheita. Que você comece o ano de 2025 eliminando na sua vida vozes erradas, companhias erradas, palavras erradas, hábitos errados, comportamentos errados, descontroles emocionais, sentimentos errados, aquilo tudo que você precisa mandar sair para que o milagre chegue. Quando o Senhor Jesus esteve dentro da casa de Jairo, ele mandou sair todas aquelas pessoas que não tinham compromisso com o milagre, que não tinha compromisso com a mudança de vida de Jairo. De repente você tem penduricalhos na sua vida, coisas do passado que estão atrasando a sua vida e não tem nenhum compromisso com a vitória que Deus tem para você. Então manda sair.
Manda sair o pensamento, manda sair aquele sentimento que ainda faz aluguel, né? Mora de aluguel no seu coração, que não presta, que não edifica, que não acrescenta, que não te traz benefício nenhum. Manda sair o comportamento, o gênio difícil, o temperamento forte, as palavras negativas, os pensamentos sempre de derrota. Manda sair as companhias que não combinam mais com você, os relacionamentos que não são mais para você. Manda sair da sua vida todo tipo de conversa errada, todo tipo de mágoa, de raiva, de ódio que ainda ocupa a sua vida, de ressentimento. Manda sair, porque esse tipo de coisa não pode entrar com você em 2026. Porque o Senhor, você está aqui buscando por algo, e o Senhor quer fazer muito mais por você, e sempre foi assim. Salomão pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus, e o Senhor disse para ele: não vou te dar apenas sabedoria, porque você está me agradando demais. Vou te dar sabedoria, como nunca antes de você ninguém teve, mas vou te trazer também honra e glória. Vou entregar todos os inimigos das suas mãos, vou te prosperar como você jamais imaginou. Salomão estava na presença do Senhor, Salomão buscava do Senhor sabedoria, e o Senhor deu a ele, além de sabedoria, honra e glória. O Senhor sempre faz mais. Jairo queria que a sua filha fosse curada, e a sua filha foi ressuscitada. A bispa Cléo queria a cura do Murilo, e o Ministério Mudança de Vida nasceu. Eu queria apenas ter condições, ter dinheiro no bolso, e a minha vida foi transformada espiritualmente, ministerialmente, sentimentalmente, profissionalmente, economicamente. Deus foi trabalhando em todas as áreas. Deus vai trabalhando em todas as áreas, porque Ele muda as nossas vidas, mas nós não podemos parar de semear, nós não podemos nos cansar de fazer aquilo que nós estamos fazendo. Hoje é o último clamor do propósito da mudança, da casa firme, porque o último dia do clamor é no dia 31, mas da casa firme é hoje. Então creia que se você não se cansar, se você não parar de fazer aquilo que o Espírito te levou a fazer, você vai entrar no tempo de colheita, você vai entrar no tempo de recompensa, você vai ser presenteado, porque o Senhor não mudou. A alegria do Senhor é te ver forte nesses momentos desafiadores. O Senhor quer te abençoar, porque a sua vida glorifica o nome dEle, a sua vida exalta o nome dEle, a sua vida torna o nome dEle conhecido, famoso na sua empresa, na sociedade, na sua vizinhança, na sua casa. O Senhor quer te fazer grande e forte. O Senhor tem dupla honra para você, mas não pare de semear. Pela manhã semeie, à tarde semeie, à noite semeie. Não retires a tua mão, porque se você não se cansar de fazer o que tem que fazer, o tempo da colheita vai chegar, o tempo da recompensa vai vir, e você vai dizer: grandes coisas o Senhor fez na minha vida, grandes coisas o Senhor fez no seu casamento, grandes coisas o Senhor fez na sua família, no seu lar, na sua vida financeira. Creia, possua, não permita que vozes estranhas, como aconteceu com Jairo, deixe de importunar o mestre. Pare de continuar incomodando o mestre, não há mais necessidade, porque a sua vida não vai mudar, a sua filha morreu. E Jesus disse: não dê atenção a eles, confie em mim, creia somente. Não dê atenção ao que o seu ouvido está ouvindo, meu irmão. Não dê atenção às notícias que estão chegando, meu irmão. Não dê atenção ao que os programas de televisão estão falando, ao que você está lendo no Instagram, ao que você está lendo nas páginas da internet. Não dê atenção aos prognósticos, às previsões do ano, dos anos seguintes. Não dê atenção.
Porque você não vive pelo que vê, você vive por fé. E a Bíblia ela é clara, a Bíblia ela é firme, ela assegura. Haverá uma diferença daquele que me serve para aquele que não me serve. Haverá uma diferença, fique tranquilo, 1000 vai cair do seu lado, 10.000 do seu outro lado, mas você será preservado, você não estará entre os prejudicados, você não estará entre os lesionados. Ou seja, a Bíblia diz que o povo de Deus, quanto mais era oprimido, mais eles cresciam. O Brasil pode estar sendo oprimido, a economia pode estar sendo oprimida, mas você vai crescer. Você vai viver o que não viveu, você vai desfrutar daquilo que ainda não desfrutou. Creia, fique firme, não pare de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. A sua recompensa, a sua colheita virá, mas você precisa permanecer firme, fiel, confiando de que aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.